Fala, gente, tudo bom? Então, vamos lá fazer essa videoaula, né? Vamos ver como é que funciona isso. Vou falar aqui Vou gravar 2 vídeos e cada vídeo eu vou falar de 2 princípios daquele pandeiro que eu mostrei para vocês. E são conceitos, né? Inteligências de comunicação, como eu chamei, que eu acho relativamente fáceis de explicar, relativamente simples de entender. Então acho que não teremos maiores problemas. Acho que o maior problema desse vídeo vai ser o som do ar-condicionado, que vocês estão ouvindo no fundo, mas está muito quente e eu preciso deixar o ar-condicionado ligado. Então vamos lá. A primeira inteligência que eu gostaria de falar se chama riqueza social. E a primeira vez que eu ouvi falar desse conceito, quem me apresentou ele foi, eu já mencionei várias vezes essa agência nas minhas aulas, que é a Live Ad, a empresa onde eu trabalhei, mas quando eu ouvi falar dela, eu não trabalhava mais lá, foi no primeiro curso Missa que a gente fez em São Paulo, e quem apresentou foi o Lucas Mello, que é o cara que fundou a empresa, dono da agência, enfim, e eu tô me inspirando muito na explicação dele e no conceito dele para apresentar para vocês, tá? Só para não tomar isso como como é que se diz, um conceito meu, um raciocínio meu. E riqueza social é mais um daqueles sociais que a gente falou, de plataforma social, capitalismo social, empreendedorismo social, que a gente já viu que é o fenômeno da internet, é um fenômeno social e talvez por isso surjam tantos elementos sociais aí. E a riqueza social ele é baseado numa premissa de que a gente está vivendo uma situação na comunicação onde a persuasão começa a perder força e credibilidade e a influência começa a ganhar poder, né? E com isso eu não estou dizendo que influência passa a ser mais importante que persuasão, necessariamente. O que eu digo é que persuasão perde status perante o poder que ele já teve e influência ganha. Então pode ser que só a balança se equilibre um pouquinho mais e as pessoas desconfiem de métodos persuasivos e sejam mais sensíveis à influência de pessoas que elas conhecem, amigos que falam bem da marca, amigos que falam mal de uma experiência que eles tiveram. E essa é a premissa que rege a riqueza social. Eu tenho um exemplo para dar que eu acho que tem muito a ver com isso, que teve um aniversário meu aí que passou e eu recebi muitas mensagens no Facebook, mas apenas 3 ligações de pessoas. Eu recebi 3 ligações no meu aniversário e uma delas foi da Vivo, me parabenizando. Então 2 valendo mesmo. E eu estava passando um aniversário de um amigo meu com ele, então a gente estava passando o dia juntos. E aí o cara recebeu, sei lá, 30, 40 ligações. Recebeu muitas ligações felicitando ele pelo aniversário. Nesse sentido, quem tem mais riqueza social, né? Quem é que tem mais moeda social? É ele. Ele tem mais riqueza social dentro do conceito que estou falando aqui. Muita gente ligando, muita gente querendo, fazendo questão de parabenizar ele. E por que será que acontece isso? Por que será que esse meu amigo recebeu tantas mais ligações do que eu? Por que vocês acham que isso aconteceu? Obviamente é porque ele ligou para muita gente no aniversário delas. Ele era um cara que fazia muitas ligações no aniversário das pessoas que ele conhecia, ligava para parabenizar, e quando chegava o aniversário dele, as pessoas respondiam ligando para ele. E isso faz parte de um princípio que é o princípio da reciprocidade. O princípio da reciprocidade é um princípio que não é só humano, ele é um princípio social e ele faz parte até de relações de alguns tipos de animais. E eles são baseados em gratidão, indiferença e vingança, digamos assim. Então, em certo sentido, é o seguinte: se acaba um dia a aula
eu tô precisando pegar um táxi, eu tô sem dinheiro e eu falo, pô, eu vou agora, preciso de um táxi, preciso R$ 50 emprestado, alguém pode me emprestar aí para eu pegar o táxi? E aí, de repente, um de vocês fala, não, Felipe, tá aqui os R$ 50, pode me pagar aí quando puder. No momento que essa pessoa emprestou esses R$ 50, ela ganha um crédito comigo, né? Ela fala, pô, esse cara aí foi muito legal, foi um cara maneiro, me emprestou o dinheiro que eu estava precisando. No outro dia eu vou e pago os R$ 50 de volta. Passa um tempo, passa alguns meses, a gente está numa outra aula, e essa pessoa que emprestou dinheiro, ela está precisando de dinheiro esse dia para pegar táxi. E ela fala, pô, preciso pedir dinheiro para alguém. Pô, vou pedir pro Felipe, uma vez ele precisou de dinheiro, eu emprestei para ele, e então vou pedir para ele. Né? Já conquistei, eu tenho um voto de gratidão com ele. Inclusive, se ele pega e me pede o dinheiro emprestado, e eu falo, pô, meu, não vou te emprestar, o que essa pessoa pensa, né? Que filho da puta, né? Quando ele precisou, eu emprestei, agora que eu tô precisando, ele não vai me emprestar. Então ele pode deixar que a próxima vez que ele precisar de alguma coisa, ele vai ver o que vai acontecer. Né? Então eu ganho um voto de vingança dessa pessoa. É uma coisa bem natural, isso acontece todos os dias na nossa vida, isso acontece nos relacionamentos, isso acontece quando, sei lá, a pessoa é casada e está viajando muito a trabalho, chega um ponto que ela fala, pô, eu estou devendo muito lá para o meu parceiro, para minha esposa. Então agora eu vou ficar aqui vários finais de semana fazendo várias atividades com ela. O que eu estou fazendo? Eu estou conquistando créditos com aquela pessoa, porque eu sei que daqui a pouco eu vou ter que viajar a trabalho e isso vai compensar. Isso acontece, como eu falei, não só no mundo dos humanos, até em animais selvagens, tipo leão. Um dia o leão caçou lá uma gazela e o outro leão não conseguiu caçar. Esse leão que caçou, muitas vezes vai e fala, não, pode comer aqui um pouquinho da minha gazela, porque eu sei que o dia que eu não for tão bem na caça, daqui a pouco esse cara vai me pagar isso de volta. Princípio bem básico, um princípio que rege as relações humanas. E o que acontece no ambiente digital é que essa reciprocidade, essa gratidão ou essa vingança, ela começa a ser registrada e deixar marcas. Né? Seja através de um like, seja através de um retweet, seja através do Follow Friday. Na época do Twitter tinha isso, né? Na sexta-feira as pessoas indicavam perfis que as pessoas deviam seguir, e isso também acabava gerando uma conta corrente pública de uma moeda, de um lado gratidão, de outro lado vingança, que é a moeda social. Essa moeda tanto tem valor, que isso aqui já é uma coisa antiga, mas há muito tempo atrás, tinha um livro que se eu tuitasse falando do livro, eu ganhava o livro. Eu pagava o livro com tweet. Então, no momento que eu tuitasse, eu ganhava o livro, porque mais gente ia ficar sabendo daquele livro, e aí, de repente, outras pessoas poderiam comprar aquele livro com dinheiro mesmo. Então, isso aqui é só, de uma certa maneira, uma prova de que tem valor essa moeda, né? Eu vou passar para vocês aqui um pouquinho dessa... Tem esse... Não é um livro, mas esse artigo da Vivaldi Partners, vocês podem procurar, que fala disso, moeda social. Por que marcas precisam construir e, enfim, valorizar, e não é bem essa palavra, nurture, as moedas sociais, a riqueza social. Vocês podem procurar o dossiê completo, mas acho que tem algumas coisas que são interessantes falar aqui, que ele diz, para gerenciar a riqueza social, as companhias precisam adotar novas abordagens e ferramentas. Se o modelo tradicional de marketing era centrado nos princípios de posicionamento, de público-alvo e de criação de mensagens, o modelo de criação de riqueza social é centrado em interação, colaboração, conversação e cocriação. E se as marcas eram construídas através da criação de mind share, né? Então de imagem de marca, o novo modelo de criar
riqueza social é criando share of daily life, então compartilhamento do dia a dia. Mais uma vez, isso tem a ver com o que eu já falei lá no funil invertido, quando a gente estava falando de engajamento, de tratar o consumidor como pessoas e se apresentar como um amigo, né? Como uma relação íntima. Tem uma outra coisa que eu acho interessante ver, que ele fala assim, nem toda marca precisa ser social. Então eu vou mandar o PDF desses slides que estão aparecendo aqui no vídeo, e vocês vão poder ver aqui que ele explica, e eu acho que é uma coisa interessante, assim, né? Para não ficar uma coisa assim, tudo agora tem que ser isso, tudo tem que ser social. Não é assim, existem exceções, existem situações e situações. O que eu estou trazendo aqui é mais uma questão de o que é diferente do que era, e, obviamente, como tudo na vida não serve para todo mundo, e nem em toda situação. Aqui, ele fala, tem esse texto, mas eu queria só chamar a atenção aqui para o pandeiro que eles fazem, né, diferente do pandeiro que eu apresentei, mas ele fala de princípios que estão em volta da riqueza social. E as palavras são utilidade, recomendação, esse advocacy significa recomendação, significa a pessoa ser um defensor da marca, informação, identidade, afiliação e conversação. Então, mais uma vez, são palavras que se referem muito ao ambiente humano, que se referem muito a valores humanos, pessoais, mais ou menos como aquele material que eu mostrei, onde a Harvard Business Review fala que as empresas devem despertar orgulho e paixão nos seus consumidores. Acho que é importante aqui fazer uma ressalva e dizer que mídia social não é a mesma coisa que riqueza social, tá, gente? E como as duas têm um social ali no seu composto, né, do nome, pode gerar uma confusão. Riqueza social, tá, a mídia social, rede social. Não é exatamente a mesma coisa. Eu entendo que mídia social é uma das formas, uma forma bem efetiva de gerar riqueza social. Riqueza social não é uma coisa nova, é uma coisa que sempre existiu. Na época do armarinho do interior, que o cara que estava no balcão conhecia as pessoas que estavam lá pelo nome, que vendia fiado para alguns, não vendia para outros, já existia riqueza social. Na comunicação de mídia de massa também era possível construir riqueza social, mas a mídia social talvez seja a forma de eu conseguir pulverizar, falar com um número grande de pessoas, mas de uma maneira íntima, gerando riqueza social. O que eu acho que acontece é que muitas marcas e muitos administradores de marcas usam a mídia social com o objetivo de gerar resultado. E o resultado, aí eu botei um dinheirinho ali, né? Ou pode ser o resultado de grana, de venda, ou pode ser o resultado de conversão. Eu tenho tantos 1000 likes na minha página do Facebook e eu quero atingir tantos % a mais. Do jeito que eu vejo, mídia social é um canal através do qual eu construo riqueza social, e essa riqueza social um dia vai me dar resultado. Se eu uso a mídia social para falar com todas as pessoas no dia do aniversário, vamos supor, só para pegar o exemplo da ligação, né? Eu uso a mídia social para falar com as pessoas no dia do seu aniversário, desejar parabéns e mandar uma mensagem personalizada para cada uma das pessoas que eu tenho lá. Trabalho difícil, com certeza, mas possível. E eu estou conquistando um crédito com essa pessoa. E esse crédito pode voltar um dia na forma de dinheiro. Sem querer parecer maquiavélico com isso, mas que legal, né? Perestroika me ligou no dia do aniversário, o cara viu, me deu uma mensagem, dá pra ver que não era uma mensagem Ctrl+C, Ctrl+V, ela realmente falou comigo, e isso gera uma boa vontade para, enfim, um dia você decidir voltar a fazer um outro curso com a Perestroika. Eu só estou dando um exemplo da Perestroika, enfim, porque é a marca que eu administro como gerente de marketing, né, digamos assim. Então é isso, na medida que eu uso a mídia social para gerar a riqueza social,
aquilo gera um crédito. Se eu tenho a mídia social, a pessoa lá deu um like na minha página no Facebook, isso não gera uma relação mais íntima, não chego no resultado. E aí eu tenho até aqui uma pergunta que eu faço, né? O que vale mais ter? Eu fazer uma campanha de mídia para aumentar o meu número de views e de fãs no Facebook e comprar likes, né? A gente sabe que dá para comprar likes. E eu ter 50 mil fãs, 50 mil pessoas que curtiram a minha página, eu fazendo mídia, ou eu ter 50 mil fãs orgânicos? 50 mil fãs que eu nunca pedi nada em troca, nunca paguei para aparecer em propaganda de Facebook, e esses 50 mil fãs são pessoas que deliberadamente foram lá e falaram, pô, eu gosto dessa marca. Obviamente, é melhor ter 50 mil fãs orgânicos, né? Porque é uma amostra que não é viciada, é uma amostra que não é induzida. Até hoje, eu sempre tive muita restrição de investir dinheiro para comprar likes. Porque no momento que eu fizer isso, hoje eu tenho, sei lá, a Perestroika tem uns 60 ou 70 mil fãs no Facebook e a gente nunca comprou like. E hoje eu sei que a minha amostra é totalmente orgânica. Eu sei que foram pessoas que foram lá e fizeram, eles deram o primeiro passo. Se eu começar a comprar, eu não vou saber quem são essas pessoas, né? Eu não vou saber quantos são orgânicos e quantos foram comprados. Então eu tenho muito medo de começar a investir nisso, porque eu não vou mais saber. E se isso é tão claro que ter fãs orgânicos, fãs verdadeiros, entre aspas, é melhor do que ter comprado, eu, de novo, me reforça esse raciocínio de que, olha, a mídia social, ela é só o começo, eu preciso ter isso aqui, saber quem são as pessoas que estão interessadas e começar uma relação com elas para chegar na riqueza social. E aí, a forma que eu concordo, e também isso aqui veio do Lucas na apresentação que ele fez da missa, a melhor forma de uma marca gerar riqueza social é através da generosidade. A capacidade de uma marca em doar a seus clientes potenciais algo realmente único e útil para suas vidas e para o mundo que vive. Né? Através de uma generosidade, que pode ser uma generosidade de informar as pessoas sobre coisas legais que estão acontecendo na cidade, uma generosidade de oferecer conteúdos que são divertidos, ou conteúdos que são úteis, ou através de uma ação de marca que tem esse aspecto generoso, como a gente viu lá da Cerveja Norte, eu vou conquistando créditos com ela. Que eu acho que é a mesma coisa que funciona com pessoas, né? Na medida que eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa que algum aluno tenha uma dúvida e eu fico depois da aula conversando, eu fico trocando no Facebook, aquela pessoa vai sentir uma relação de gratidão comigo e ela vai querer pagar essa gratidão em algum momento. Eu acho que naturalmente funciona da mesma maneira para uma marca ou para uma companhia. E isso nos leva, esse conceito está intimamente ligado com o segundo conceito que eu quero apresentar. E esse segundo conceito começa com uma historinha que em 1998, quando eu comecei a trabalhar em propaganda, eu era um estagiário e eu via muitas pessoas que eram diretoras, gerentes, pessoas sênior dentro da agência que eu trabalhava, saindo das reuniões super preocupadas, super nervosas, com a cara tensa, falando, meu, mudou tudo, Felipe, tu perdeu o melhor da festa, os anos 80 que eram bons, agora tá muito difícil trabalhar na propaganda, sabe por quê? Por causa das novas mídias. Vem aí as novas mídias e a gente não sabe direito, a gente vai ter que se adaptar, a propaganda vai ter que se reinventar porque tem as novas mídias. E as novas mídias eram um entendimento de que, assim, estava falando de internet, né? E em 1998, dentro das agências que eu trabalhava, falar de internet era necessariamente falar sobre novas mídias. Era um entendimento de que o impacto da internet era na mídia.
o que era uma visão bastante ingênua e até de certa maneira tosca, porque como a gente já viu, a internet é um Godzilla, que onde ela passa, ela transforma tudo, e o impacto dela foi muito maior do que uma mídia. O que se fez na propaganda naquele momento foi levar para a internet o mesmo formato de comunicação que existia offline, que também é uma coisa natural, é adaptar o que existe para o meio novo. Então o que se fez foi colocar ali a altura, né, o número de colunas pela altura, né, que era o formato básico de propaganda impressa, e fazer um banner, né, que eu chamo de um outdoor digital. Então era fazer um banner dentro dentro de um site, dentro do, sei lá, do Terra, do Wall. E às vezes esse banner tinha alguns formatos diferentes. Ele virava um banner de lado, ele virava um selo, ele virava vários formatos, mas ainda assim era no formato de colocar a marca e uma mensagem dentro, interrompendo o conteúdo que a pessoa estava buscando. E o que eu acho que aconteceu é que nesse momento as agências estavam ignorando uma dimensão além da largura pela altura, que é essa dimensão aqui, a dimensão da profundidade, né? Dimensão da profundidade que os meios digitais permitem que a gente tenha, que é poder se relacionar com as pessoas, né? Eu posso botar um anúncio no Facebook, mas eu posso, no momento que eu estiver conectado no Facebook a qualquer um de vocês, começar uma conversa, perguntar alguma coisa, oferecer alguma coisa e poder realmente, assim, conversar, gerar um ambiente de intimidade. Na propaganda, no marketing, sempre tem algumas siglas e às vezes tem os 4Ps, os 5As, os 6Is, sempre tem alguma coisa dessa. E eu ouvi falar que a gente está vivendo a era dos 3Fs, dos friends, dos fans, friends e followers, né? Então começa com um cara que é um fã da marca, então ele é um cara distante, que curte a marca, que gosta de algumas coisas que ela faz. No segundo momento, ela se aproxima e começa uma relação de ser conhecido, de amizade, de ficar próximo, e depois ela pode virar um follower, que é o cara que é um seguidor, que é um cara que está junto, que é um cara que abraça as iniciativas da marca, que se ele não gosta, ele vai lá e fala, pô, não gosto disso que vocês estão fazendo, acho que não... Mas não como crítica, não como uma crítica... como uma crítica construtiva. Por que vocês não fazem assim ao invés de fazer assim? Ao invés de ser um cara, um hater, né? Eu acredito muito nisso, gente. Eu vejo as marcas que estão ganhando muita força e ganhando muito dinheiro fazer isso. Eu vejo muitos artigos e matérias indicando esse caminho. De novo, tudo que eu estou falando não é verdade absoluta, é muito a visão minha, sim, né, a visão pessoal deste professor que vos fala, e que a perestroika, como entidade que está ligada a mim, está ligada aos meus sócios que acreditam na mesma coisa que eu acredito, também assume como empresa. Eu li um livro mais ou menos em 1999, o Al Ries, que é o cara que é um dos caras que criou as 24 leis do posicionamento com o Jack Trout na década de 70. Então tudo que se fala sobre posicionamento de marca foi esse cara que concebeu. Em 1999, 2000 mais ou menos, ele escreveu esse livro, A Queda da Propaganda e a Ascensão do RP, dos Relações Públicas. Né? Então, mais uma vez, Relações Públicas é o cara que se relaciona com o público. Eu acho que reforça isso. Um outro cara, Philip Kotler, Philip Kotler diz o que faria se estivesse começando. Então, tem uma das perguntas que ele responde é essa aqui, né? Se o senhor fosse começar a carreira hoje, em qual área do marketing iria se concentrar? E ele diz, como entramos na era digital, iria me dedicar à mídia digital. Óbvio, até aí nada de novo. Um profissional precisa conhecer intimamente segmentos do seu mercado, mas também seus clientes individualmente.
temos de aumentar nosso entendimento de como usar YouTube, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn e Facebook. Não adianta apenas usar esses canais. Então ele está falando ali, conhecer individualmente seus clientes. E tem uma coisa que aconteceu há um tempo atrás, já faz um tempo isso, mas para mim me marcou muito, que está representado por esse tweet aqui, né, do Lucas Portal. Ele diz: a Perestroika acabou de me ligar porque eu falei que queria fazer o curso Molotov. Respeitei demais a atitude, agora é juntar a grana. Então vejam bem, esse Lucas Portal, um dia no Twitter falou: pô, eu queria muito fazer o curso Molotov da Perestroika, estava falando com os amigos dele, fez um desabafo ali: puta, como eu queria fazer esse curso da @Perestroika. E isso apareceu nas nossas menções. A gente viu e falou: pô, esse cara tá querendo fazer o curso nosso. Então o que a gente fez, tipo assim, nem foi nada demais. A gente falou: o cara quer fazer o curso, é meio até o óbvio, é o mínimo que a gente podia fazer. E a gente respondeu: pô, Lucas, tá afim de fazer o curso? Manda o telefone aí. Aí ele mandou o telefone e a gente ligou pra ele: e aí, meu, quer fazer o curso? Como é que é? O que tu precisa pra fazer o curso? Então veja, a gente nem tava fazendo o que eu tô falando aqui, que é conquistar profundidade de relação mesmo, intimidade. A gente estava fazendo a mesma coisa básica. O cara quer fazer o nosso curso, vamos falar com ele. E aí ele ficou emocionado e escreveu: respeitei demais a atitude. Então veja, gente, o que a gente fez, de novo, nem é o que eu estou falando aqui. Nem é a profundidade, o tipo de profundidade que eu acho que a gente deve criar, nem é o tipo de riqueza social que eu acho que a gente pode criar. Foi o mínimo que a gente podia fazer. E ele respeitou demais a atitude, para ver como esse tipo de coisa realmente conquista, né? Realmente mostra para a pessoa que a gente está interessado nela. E a gente, como pessoa, a gente sabe que quando tem alguém interessado na gente, respeitando a nossa opinião, querendo saber o que a gente tem a dizer, interessado na gente como pessoa, a gente se sente envaidecido, a gente se sente feliz, a gente se sente querido. E no final das contas, eu acho que esse é o resumo aí de riqueza social e profundidade. Espero que tenham gostado.